Do ponto de vista das organizações, o líder tem que ser sistêmico, por quê? Porque as organizações, cada vez mais, terão que operar como ecossistemas, nunca isoladas. Então, a própria maneira como a organização se pensa precisa ser como um organismo, onde cada parte é um órgão, o órgão sabe o que ele faz, mas ele também faz parte de um todo, e cada organização, na verdade, vai operar dentro de ecossistemas com outras organizações. Ninguém, nenhuma organização, nenhum indivíduo vai ser capaz de dar conta sozinho do futuro que a gente vem pela frente, porque esse futuro é exponencial. Então, para poder operar de forma ecossistêmica, as organizações precisam mudar suas lentes. Por isso, trabalhamos com lentes de futuro, com lentes sempre em 4 dimensões, e para poder operar como ecossistema, a gente precisa ser capaz de colaborar. Isso, na verdade, é a evolução. Quando a gente vê a vida e como é que ela evolui, a vida evolui sempre para formas mais colaborativas. Então, perceber que a nossa competitividade reside na nossa capacidade de colaborar. E que colaborar é uma coisa extremamente complexa. Por favor, não se pode ser ingênuo de achar que colaborar basta a intenção. De boas intenções, o inferno está cheio. O nosso trabalho, Sonomia 4D, é, sobretudo, de gerar essas ferramentas para a colaboração, porque colaboração é extremamente complexo. O que mais é importantíssimo dentro das organizações? As organizações precisam compreender o presente, porque é ali que residem as oportunidades, e essas oportunidades, em geral, se revelam pelas macro necessidades globais. Por isso também que todo mundo tem que ser um pouco futurista. Futuristas trabalhamos com as macro necessidades globais. O que quer dizer isso? Toda a questão da emergência climática, o envelhecimento da população, o equilíbrio online e offline, a nossa saúde, que está ficando muito precária por excesso de sedentarismo e excesso também de alimentação, como nunca houve na história da humanidade. Uma série de coisas, existem várias maneiras de compreender e conhecer essas macro tendências. Então, quando a gente compreende o presente e suas macro necessidades, a gente consegue desenhar produtos e serviços para atendê-las. Aí, a organização vai para aquilo que na fluxonomia nós chamamos da segunda etapa. A gente sempre trabalha com espirais, é uma espiral que tem 7 etapas, e essa, a primeira delas a gente falou, compreender o presente, e a segunda é relacionada com o futuro, porque uma vez que você compreende as necessidades do presente, aí você é capaz de pensar como você vai atendê-las e criar produtos e serviços para isso. Tá, e aí, o que você vai criar? Como você vai materializar? Então, a gente observa essas ferramentas, a gente desenvolveu para organizar ah, as etapas que uma organização deve ter para alcançar o futuro que ela deseja. A primeira delas é a cultural, é das ideias, de que conhecimentos você necessita, o que você vai precisar criar, que está ligada a uma nova economia, que é a economia criativa. Como é que aquilo que você faz tem valor, não pelo que você faz, mas pelo como você faz, porque é no como que reside o valor. Se é feito de uma forma mais sustentável, se é feito de uma forma mais humanizada, se é feita pensando no bem comum, isso gera valor. Depois a gente vai ver com que a gente vai realizar aquilo que a gente criou para o futuro. E aí é o campo dos recursos, e esses recursos não são apenas monetários, são todos os recursos de conhecimento, os recursos de infraestrutura natural, tecnológica, digital, e todas as ferramentas, as plataformas, os veículos, tudo que você precisa para poder materializar. No terceiro momento, a gente vai ver com quem e como é que a gente orquestra os grupos. E aí há uma coisa muito interessante que um líder precisa saber dentro de uma organização. O que sustenta a colaboração é a celebração. Dá uma olhada. Tudo aquilo que tem maior capacidade de juntar pessoas, como os games, o carnaval, o futebol, ou mesmo as religiões, tem sempre um futuro comum, primeira coisa, tem uma constância, e tem o quê? Tem sempre a celebração.
é divertido. Líderes têm que ser divertidos. Lembra que uma das primeiras coisas é que um líder tem que inspirar. Então, pensa como é que cada atividade pode também ter um caráter celebrativo, pode ser divertida, interessante. E, finalmente, no que para a gente é a quarta das dimensões, que é a dimensão financeira ou transacional, um líder precisa estar preocupado em gerar resultados, também 4D, resultado cultural, resultado ambiental, resultado social e resultado financeiro. E um líder tem que ser capaz de convergir. A chave da evolução está na nossa habilidade de convergir. Porque quando a gente converge, quando a gente junta todos os pequenos tempos disponíveis, de repente tem um monte de tempo, um monte de pequenos recursos disponíveis, um monte de recursos, um monte de pequenos conhecimentos, um monte de conhecimento. Então, desenvolver essa capacidade de convergir é uma das grandes formas da organização ser uma organização líder e conseguir integrar os vários stakeholders.